Pessoal, bom dia. Tivemos aí um atraso, mas já estamos aqui juntos. Você aí na sua casa, comece já a preparar o seu coração, a sua mente, aí, o seu espírito para juntos louvarmos, adorarmos o nosso Deus, ouvir da Tua palavra. E mesmo que distantes, presencialmente, mas juntos aqui, num só coração, juntos no Espírito Santo de Deus para adorar o nosso Deus, para exaltá-lo. Então aí se prepara, toma o seu lugar, chame aí a sua família, pegue nesse momento aí, compartilhe o link aí para alguém que você queira compartilhar, para que outras pessoas possam também participar dessa celebração junto conosco. Vamos ter um tempinho aí para você conectar, se preparar e a gente começarmos juntos aqui a louvar o nosso Deus. Não sei se você percebeu, nós estamos um pouco diferente aqui hoje. Nós estamos aqui já nos preparando, com uma celebração coletiva um pouco mais, com mais instrumentos, usando todo o auditório da igreja, a fim de já pensar, quem sabe no mês que vem, estarmos juntos novamente. Sei que a saudade está grande, sei que o tempo aí de estarmos juntos nós já estamos ansiosos por isso, mas precisamos nos cuidar, precisamos nos proteger. Então que logo, logo nós possamos estar juntos, em nome de Jesus. Eu gostaria de começar essa celebração com um texto. Nós vamos projetar esse texto aqui para que nós possamos juntos ler, eu aqui, vocês aí na casa de vocês, e nós possamos ler juntos esse texto. Não sei se você consegue enxergar bem, mas está lá em Colossenses, no capítulo 1, do verso 3 a 5. Abre aí sua Bíblia. Eu vou usar a versão NAA, mas que nós possamos ler juntos esse texto como igreja. Em Colossenses capítulo 1, verso 3 e 5, diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho. Gostaria de começar essa celebração agradecendo a toda a nossa igreja, a toda a Igreja Batista Nova Aliança, pelas orações, pelo cuidado uns com os outros, mesmo distante, nós vemos os irmãos da igreja, os membros da igreja cuidando uns dos outros. E eu quero agradecer por isso, agradecer pelo trabalho da nossa diaconia, que tem ajudado muitas famílias com dificuldades, com cesta básica, agradecer a todos os irmãos que têm doado alimentos e cesta básica para que a gente possa ajudar as pessoas nesse momento de dificuldade. Quero agradecer também ao nosso pastor que está trabalhando bastante aqui, aconselhando, seja por call, seja numa reunião individual. Agradecer também por toda a equipe de transmissão que tem se levantado. Deus tem abençoado e levantado pessoas. Agradecer por essa equipe que está aqui, pelo Ministério de Louvor também, que reveza esse tempo aqui. A palavra de início é a gratidão. Gratidão por Deus, por tudo que Ele tem feito por nós. Eu sei que talvez como eu, seu coração está apertado aí, para estarmos juntos. Mas breve nós estaremos aqui juntos para adorar ao Senhor e para ouvir da Tua palavra. E eu sei que são tempos difíceis, são tempos de muitas dificuldades para alguns sofrendo com desemprego, doença, mas eu gostaria de trazer à memória o Deus que nós servimos. Lá em Colossenses ainda, em Colossenses 1, do verso 15 a 20, fala um pouco de Jesus Cristo, nosso Deus, a quem servimos. Que nós não possamos perder a perspectiva de quem é o nosso Deus. Eu sei que são tempos difíceis, mas que Deus possa nos ajudar a ter a nossa mente quem Ele é. Verso 15 em diante diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Esse é o nosso Jesus, amém? E essa primeira canção, nós vamos cantar sobre isso, sobre o nosso Deus, sobre quem Ele é. Então aí na sua casa, cante junto conosco, vamos adorar o nosso Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, e Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
você aí na sua casa, eu queria convidar as mulheres para erguer a sua voz e cantar junto conosco essa parte dessa canção. Você, mulher aí na sua casa, erga a sua voz e cante junto com a Thaís essa parte. Sua voz, irmã. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. Os homens cantem juntos. Nosso nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo. Junto conosco, para nós Ele é da vida melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só com muita alegria que a gente entra na Tua presença hoje, Pai, com as Suas bênçãos, ó Deus, nesse novo formato, com mais pessoas no louvor, aqui na igreja, que o Senhor possa cuidar de cada um aqui, ó Pai, que nosso louvor, nossa adoração possa chegar como um cheiro suave a Ti, e a gente, como o Rafa falou no começo, a gente agradece por todos que se envolvem nesse projeto todo, tanto na diaconia, louvor, enfim, todos os que se movimentam para que tudo isso dê certo, Pai, que o Senhor possa abençoar o coração de cada um
E a gente pede, ó Pai, que o Senhor possa preparar o coração de todos que estão em casa e ouvindo, ó Pai, essas músicas, que possam também adorar a Ti, ó Pai, mesmo distantes, ó Pai, mas que nós possamos em espírito e em verdade, em união, ó Pai, louvarmos a Ti. E como disse, prepare o coração também para a mensagem do pastor Oscar, ó Pai. Continue nos abençoando, guiando a cada passo, e pedimos que o Senhor continue abençoando nesse momento, ó Pai. Que nós possamos continuar louvando aqui em espírito e em verdade, Pai, e que isso seja agradável a Ti, ó Pai. Essa é a minha oração que eu faço agradecido em nome de Cristo. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como Tu, não há soberano. Nós pedimos por cada família que o Seu Santo Espírito nos dê sabedoria, abençoa os pais, Senhor, abençoa os filhos, Deus. Pai, nesse tempo que o Senhor possa trabalhar de maneira sobrenatural, para que possamos, Senhor, continuar vivendo para a Tua glória, Senhor, exaltando e bendizendo o Teu nome, e, Senhor, colocando os nossos olhos em Ti, numa perspectiva eterna, com os olhos na eternidade, Pai, pois essa é a nossa esperança, a nossa viva esperança, Pai, está em Ti, Jesus. Possamos olhar para a eternidade, porque é para lá que nós iremos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aí nos acompanhando em casa ao vivo, um bom dia. Se você pegar a gravação, então, boa tarde, boa noite, seja o horário que você pegar para participar e desse culto online conosco. Peço que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura dos versículos 45 até o 56 de Marcos, capítulo 6. Então, se você puder, abra aí e acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele.
Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, pela oportunidade que temos de aprender com o Senhor. A tua palavra foi lida, está exposta a nós, e eu peço que o Senhor, através do teu Espírito, na vida de cada um, trabalhe e comunique o teu querer para o teu povo. Quanto a mim, Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia e que eu seja apenas um instrumento, comunicador da tua vontade para a tua igreja, que foi comprada com o sangue do Senhor Jesus. Por favor, fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. O propósito de Marcos. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de expor uma mensagem em Marcos. E o propósito de Marcos, então, quando ele relata, ele escreve, é de produzir um compromisso de fé em Jesus Cristo nos seus leitores, tá bom? Por isso, Marcos, ele é muito objetivo em algumas questões, ele não é tão detalhado quanto outros evangelhos, outros evangelistas, mas ele se prende em alguns aspectos até para revelar e mostrar Jesus como o Messias inaugurando o reino. E foca muito no serviço de Jesus, realizando curas e milagres e tantas outras coisas, e também enfatiza, obviamente, no sacrifício dele por cada um de nós. E Marcos, então, ele se concentra em apresentar as atividades de Jesus. Por isso é um livro, ele é muito intenso, ele tem muitas narrativas de coisas que vão acontecendo intensamente. E alguns historiadores creem que Marcos relatou tudo a partir de Pedro. Pedro, que conviveu com Jesus, foi narrando os acontecimentos, e aí então Marcos produz o seu evangelho. E todo esse texto que nós estamos olhando, de Marcos 6, do 45 até o 56, que narra esse trecho de que os discípulos estão num barco e Jesus anda por sobre a água, ele acontece num contexto em que o ministério de Jesus estava já atraindo muitas pessoas, chamando a atenção de muitas pessoas, e as pessoas queriam proclamar Jesus já como rei, antes mesmo dele ser crucificado, antes mesmo da sua morte e ressurreição. E como que a gente sabe disso? Em Marcos você não vê muito isso, mas no Evangelho de João, capítulo 6, que é o texto paralelo a Marcos 6, Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 1 a 21, que narra essa história. Jesus acabou de alimentar os 5.000 na multiplicação dos pães, depois os discípulos vão para o barco, Jesus sobe para o monte para orar. E se você olha em João, tá? Eu vou ler 2 versículos de João, capítulo 6, versículos 14 e 15, você vê o seguinte: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, pessoas buscavam um Messias e esperavam por um Messias, aquele libertador cultural, um Messias que fosse libertar o povo do Império Romano.
Então, por isso, já queriam ver ele sendo proclamado rei em vida, antes mesmo de cumprir a sua obra. E você vê Jesus com esse foco de cumprir a sua missão messiânica, né? Embora o povo não compreendesse. O povo ainda não havia compreendido que o reino de Jesus, na sua primeira vinda, ele era espiritual. Por isso já queriam proclamá-lo rei, por isso já queriam fazer dele rei aqui na terra, para que ele libertasse o povo do Império Romano e reinasse soberano fisicamente aqui na terra. Mas esse não era o propósito, e eu e você sabemos disso, porque nós temos toda a revelação de Deus, de Gênesis, Apocalipse, contando isso para nós. Porque se Jesus fosse proclamado rei naquele momento, isso significaria abandonar a cruz. E certamente não era o propósito de Deus, não era o propósito de Jesus nesse momento. Ok? Então, depois de alimentar os 5.000, Jesus sobe no monte para orar e os 12 vão navegar para o barco em direção a Betsaida. É curioso que eles vão em direção a Betsaida, mas eles aportam em Genezaré. É uma característica interessante do texto que a gente está olhando. Depois de um dia desgastante, porque tanto os discípulos quanto Jesus trabalharam bastante na multiplicação dos pães, os discípulos servindo o cesto de pães e tudo mais, eles saem para navegar e procuram aquele tempo, ou esperam aquele momento de descanso. Os 12 ainda estavam aprendendo sobre Jesus. Eles já estavam vendo muitos milagres, muitas curas, estavam vendo muitas coisas a respeito de Jesus, mas o conhecimento que eles deveriam ter ainda não estava completo. E Jesus sabia disso. De alguma maneira, Jesus sabia que eles também, ainda que por um pouquinho, esperava por um Messias cultural, como era a maioria na época. Mas eles estavam aprendendo, e por isso Jesus então coloca eles no barco e fala, olha, vai lá, vão navegar aí, porque é melhor vocês saírem desse monte de gente aqui. E Jesus, nesse episódio, então, ele trabalha a fé dos seus discípulos. Olha só o versículo 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. De novo, Jesus usa um evento climático para trabalhar a fé dos seus discípulos. Tá? Depois de um dia cheio, eles estão navegando e tudo parece que eles vão chegar no ponto, no destino, em segurança, tranquilos, e vão ter um tempo de descanso. Mas muitas vezes algo inesperado ou até mesmo situações inéditas surgem, e isso é como oportunidade de Deus para mim e para você, para colocarmos em prática a nossa fé, aquilo que nós já conhecemos a respeito de Jesus Cristo. Quando Jesus está ausente, ou seja, ou pelo menos aparenta estar ausente, os discípulos agora começam a experimentar angústia. Versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Essa palavra dificuldade no versículo 48, ela pode ser traduzida como atormentar, como torturar. Então é uma ideia de que o sofrimento era tão intenso de que era como se os discípulos estivessem sendo torturados fisicamente. Eles remavam e o vento era muito forte e isso era um sacrifício, demandava esforço demais dos discípulos. Então o momento era tenso. O momento era de dificuldade extrema. Por isso é comparado aqui a uma tortura. Agora, embora talvez você se lembre do evento de Marcos 4, quando Jesus estava dormindo no barco, ele acalma a tempestade e o vento, aqui é um pouco diferente. Por volta da 4ª vigília da noite, é o período que compreende 3 e 6 da manhã. Então, esse é o período. Entre 3 e 6 da manhã, era o período em que os discípulos estavam remando ali, e esse vendaval começa. E Jesus estava lá no monte, orando. E isso me faz lembrar uma realidade que nós vivemos hoje.
Porque, diferentemente desse episódio que a gente está olhando, Jesus estava fisicamente presente ali na vida dos discípulos. Mas hoje, por causa de Romanos capítulo 8, versículo 34, nós sabemos que ele está à destra de Deus no céu e ele intercede por nós. Então, essa imagem de Jesus no monte, orando, e os discípulos no mar, navegando, reflete muito para mim essa ideia de Jesus intercedendo por nós. E nós aqui vivendo a nossa vida com bênçãos, com alegrias, mas também com lutas e tribulações, seja num momento com ou sem pandemia, enfim. Mas e isso também me lembra Romanos, ainda no capítulo 8, quando ele diz, Paulo escreveu que nada, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Nada, nenhuma pandemia tem poder para nos separar do amor de Jesus. E isso é importante de nos lembrarmos nos dias de hoje. Vivemos o isolamento social, mas jamais viveremos isolamento espiritual. Então, a vida nossa aqui com Deus, ela envolve bênçãos, envolve dificuldades, mas isso tudo é para que nós cresçamos em Cristo Jesus. Por isso, se você consegue ler o que eu estou projetando aqui atrás, eu vou ler para você aqui: as bênçãos espirituais devem ser contrabalanceadas com fardos e batalhas. Do contrário, corremos o risco de nos tornar crianças mimadas, em vez de filhos e filhas maduros. Isso é a frase de Warren Wiersbe, quando ele faz um comentário a respeito desse texto. Você experimenta bênçãos e experimenta lutas, e isso faz com que você cresça espiritualmente. Porque uma vida em que não tem lutas e que não tem tribulações, espiritualmente corremos o risco de, como ele bem colocou, de nos tornarmos crianças mimadas. Então Jesus percebe a necessidade dos 12 e ele anda sobre a água, ele queria tomar-lhes a dianteira. É interessante por que Jesus faz isso? Ele queria que os discípulos percebessem que Jesus estava fazendo ali o que somente Deus pode fazer, que é caminhar sobre a água. Jesus passa pelo barco e toma-lhes a dianteira justamente para encorajar os discípulos para que eles não temam aquele vendaval. Nenhuma escuridão e nenhuma tempestade poderiam afastá-los de Jesus. Jesus, ele vai em direção aos 12. Ele sabe das necessidades dos 12 discípulos, e ele vai até eles. E assim eu e você experimentamos dia após dia o cuidado do Senhor Jesus também. E isso ele faz por meio da igreja. Esse cuidado ele demonstra por meio de parentes de sangue, por meio de amigos e também, se ele quiser, por meios extraordinários e sobrenaturais. Fato é, Jesus conhece a minha e a sua necessidade e ele vai até nós para nos socorrer. Ele nos ajuda, ele cuida de nós. Versículo 49 e 50. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eles pensaram que era um fantasma, um ser sobrenatural, que torna-se visível, mas não é material, não pode ser tocado. Os discípulos eram supersticiosos. E isso, a gente precisa se lembrar de que eles estão, assim como eu e você, aprendendo a respeito de Jesus enquanto convivem, enquanto caminham com Ele. Sabe, de repente você conhece alguma pessoa que deixa de sair da rua por causa do que ela leu no horóscopo. É um processo, gente. Você precisa ter paciência e ensinar essa pessoa. Mas é uma realidade. Tá? E eu não estou dizendo aqui que os discípulos eram tal qual esse exemplo que eu dei, mas sim, eles tinham algumas superstições e por isso pensaram de primeira, era um fantasma, e tiveram medo, se assustaram e gritaram.
Eles se sentiram ameaçados por Jesus. Por quê? Porque, lembre-se, a situação já desgastante o suficiente, no meio da madrugada, eles cansados depois de um dia cheio de trabalho. E isso somado a uma imaturidade espiritual ou uma fé que ainda está sendo trabalhada e amadurecida na vida de uma pessoa, a reação é medo e espanto. Isso não pode ser Jesus, isso é um fantasma. Mas o que é que Jesus fala? Olha, tenham bom ânimo, coragem, confiem, eu estou aqui. Ele diz, sou eu. Da mesma maneira que Deus se apresenta para Moisés em Êxodo capítulo 3, eu sou o que sou, Jesus agora se apresenta aos 12. E isso vai gerar paz, vai trazer uma consciência de que Deus está próximo deles, vai acalmar o coração deles. Jesus falando, sou eu. Por isso que é importante lembrar de que a consciência da presença de Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia, isso vai resultar em um coração que confia e que, por consequência, também se acalma. Então, Jesus falando, olha, tenham coragem, eu estou aqui. Isso serve de encorajamento, porque faz com que os discípulos se lembrem de que Deus está por perto. Jesus está próximo. Versículos 51 e 52. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E eu quero só abrir um parênteses aqui, porque é provavelmente nesse momento em que na narrativa de Mateus 14, Pedro sai do barco e caminha em direção a Jesus, mas ele afunda porque ele tem medo. Agora, essa passagem provavelmente não está em Marcos, porque Pedro, ao narrar os fatos para Marcos, quis se concentrar muito mais nos milagres de Jesus, no poder de Jesus, se contrapondo à falta de fé ou à lentidão espiritual dos discípulos em perceber que é Jesus. Agora, pensando em Pedro, muitas vezes a gente se concentra em que ele afundou, que ele teve medo, talvez ele poderia ter tido um pouco mais fé. E o que nós deveríamos nos perguntar é, será que eu teria tido coragem de colocar o pé na água para sair do barco? Então Jesus entra no barco e o vento para. Jesus demonstra mais uma vez o seu poder sobre a natureza. É como se ele colocasse o pé no barco e tudo acabou, agora veio a calmaria. E os discípulos, mais uma vez, eles ficam como? Eles ficam absolutamente espantados. Eles se assustaram quando viram Jesus andando por sobre a água, e agora eles estão espantados porque o vento parou quando Jesus entrou no barco. O texto nos conta que eles não haviam compreendido o milagre da multiplicação. Eles tinham dificuldade em compreender agora o poder de Jesus sobre a água, de andar sobre ela e de parar o vento. Então, de fato, o problema ainda é um coração endurecido. É o coração do homem. Um coração endurecido é um coração moralmente cego, um coração endurecido é um coração insensível, que não tem capacidade de perceber aquilo que Deus está fazendo, como Deus está agindo. Então, como o William Hendrickson colocou, e eu estou projetando aí, é o resultado de uma negligência pecaminosa em ponderar e meditar a respeito dessas obras maravilhosas e sobre a natureza daquele que os realizou. Um coração endurecido é um sinal de que precisamos crescer em determinados aspectos da fé cristã. E isso era uma realidade na vida dos discípulos, isso é uma realidade na minha e na sua vida. Percebam, os discípulos não haviam percebido, não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães, mas eles mesmos foram servir os pães. Recolhiam cestos, eles fizeram aquilo, eles participaram daquilo, mas o coração deles estava endurecido, portanto eles ainda não compreendiam muito.
E às vezes você está envolvido em determinada coisa, você está envolvido em determinada atividade que contribui e muito para o reino de Deus, e você não tem essa percepção. Isso é reflexo de um coração endurecido. Parece que as mentes dos discípulos ainda não tinham sido abertas o suficiente para a possibilidade de Jesus Cristo ser Deus. Porque um coração endurecido é lento para perceber essas coisas. E somente o próprio Deus para abrir esse coração, para amolecer esse coração. Sabe quando você lê uma passagem bíblica e depois você relê ela 3, 6 meses depois, ou anos depois, e só naquele segundo momento você entende? Às vezes acontece, eu acho que acontece com você, acontece comigo, em que no primeiro momento você não compreende a totalidade de determinada passagem bíblica. Isso e lá na frente você vai compreender. Isso é possivelmente um sinal de um coração endurecido. Toda forma, então, de pecado é, em alguma medida, tá? Em alguma medida, a deficiência espiritual e fruto de um coração endurecido. Todo pecado, toda deficiência espiritual, em alguma medida, é fruto de um coração endurecido. Por isso, o processo de santificação que só cessa o dia em que nós partirmos para a glória. Nós temos muito o que amadurecer, muito o que crescer, e vemos coisas e precisamos aprender a identificar a mão de Deus agindo nas coisas em que nós vemos. Então eles chegam a Genezaré. Eles saíram para Betsaida e chegam em Genezaré, e Jesus realiza muitas curas. Nós estamos caminhando para o final da mensagem. Versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Fama de Jesus, então, consolidada. E quando eles chegam ali em Genezaré, eles saem do barco, as pessoas já estão identificando Jesus, e o que elas fazem? Corre para ele. Corre para ele, porque elas querem ver pessoas curadas. Elas reconhecem o poder divino ali em Jesus Cristo. E tanto que as pessoas querem ao menos tocar na bordinha da roupa de Jesus para ser curadas. E é interessante, a gente olha para o capítulo 6 de Marcos, e você vê contrastes entre falta de fé e fé. Falta de fé e muita fé. Você vê o capítulo 6 de Marcos, quando ele começa com Jesus lá em Nazaré, e o versículo 6 do capítulo 6 de Marcos diz que Jesus ficou admirado, tamanha a incredulidade daquelas pessoas que estavam ali. E aí você tem aqui um quadrinho que são alguns contrastes aqui no texto que nós olhamos em Marcos 6. Nos versículos 49 e 52, você vê os discípulos falhando na sua fé. Uma fé mais frágil e que precisava de caminhar um pouquinho mais para confiar em Jesus. Mas nos versículos 54 e 56, você vê o povo reconhecendo Jesus e indo em direção a ele, porque eles confiavam que as pessoas poderiam ser curadas. Ou seja, você vê esse contraste com respeito à fé. Capítulo 6 de Marcos começa com Jesus admirado ou impressionado com a incredulidade das pessoas, mas ele termina com pessoas correndo até ele, querendo tocar na barra da roupa dele, porque tinham fé que poderiam ser curadas e eram curadas. Então a Bíblia sempre vai nos mostrar que a nossa fé precisa ter uma característica de uma fé que observa. E isso deve ser suficiente para que nós tiremos conclusões das ações de Deus sobre todas as coisas. O controle e o domínio de Deus sobre todas as coisas. Mais uma vez, citando Warren Wiersbe, quem nele confia sempre terá provisão e segurança, qualquer que seja a situação. O importante é confiar em Jesus.
O importante é que você confie e coloque a sua fé em Jesus Cristo, seja qual for a situação. Seja um contexto de pandemia, um contexto sem pandemia, um contexto de isolamento intenso ou pouco, eu não sei. O importante é que você coloque e deposite a sua confiança, a sua fé em Jesus Cristo. Esse evento que nós olhamos e tantos outros narrados em Marcos, eles têm como propósito fortalecer a nossa fé, encorajar o nosso coração e nos dar segurança em Cristo Jesus. Por isso que à medida que eu e você nos relacionamos com Ele, o nosso coração, ele é trabalhado e vamos gradativamente passando de um coração endurecido para um coração que é sensível agora às ações de Deus. E para a gente encerrar, eu quero concluir com: depois de que Jesus faz tudo aquilo que Ele precisa fazer, depois que Jesus faz milagres e cura pessoas, Ele chega um momento em que Ele precisa falar com seus discípulos e explicar que a hora dele é chegada. E é um texto que serve para encorajar a mim e serve para encorajar a você, que se encontra lá em João, capítulo 14, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Não tenham medo. Creiam em Jesus, confiem em Jesus, porque com Ele você estará sempre, sempre, sempre seguro. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pelo sacrifício de Jesus, pela história, por tudo o que o Senhor nos conta a respeito de Jesus na Tua Palavra e o encorajamento que Jesus nos dá através da Tua Palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais dependentes do Senhor, confiantes e que sejamos sempre seguros no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus, palavra através do pastor Oscar. Agora nós teremos a ministração da ceia do Senhor. Antes de você aí na sua casa pegar o cálice, pegar o pão, e nós aqui pegarmos o cálice e o pão, é bom dizer o seguinte: nós acreditamos e cremos como igreja do Senhor Jesus Cristo, que a ceia é um momento que deve ocorrer quando nós estamos reunidos presencialmente em igreja. Mas nesse momento, por causa do isolamento social, no contexto da pandemia do novo coronavírus, excepcionalmente, nós celebramos a ceia, como aconteceu no mês passado, reunidos cada um de nós nas nossas casas, nos nossos lares. Sabemos que há pessoas que estão reunidas no contexto da família, sabemos que há pessoas que estão sozinhas. Por exemplo, eu estou aqui, esta hora a Raquel, minha esposa, está em casa sozinha, assim como provavelmente, por exemplo, a Thaís está aqui, o Everton está em casa, então alguns de nós que estamos aqui, a esposa ou a parte da família, por exemplo, está em casa, mas existem aquelas pessoas que estão, durante esse contexto de pandemia, isoladas de qualquer tipo de relacionamento. E é interessante você perceber que nós não temos apenas o problema, a preocupação com a saúde física por causa do Covid. Sabemos que tem crescido, isso tem anunciado pelos meios de televisão, pelos meios de comunicação, que as doenças mentais, as doenças emocionais, as crises relacionais, etc., além das crises econômicas, financeiras, têm crescido também nesse momento da pandemia e do isolamento social. Eu quero ler aqui breve 2 textos de 1 Coríntios, capítulo 11, que diz exatamente o seguinte, versículo 17, mas nisso que agora vos prescrevo,
não posso elogiá-los porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Quando está terminando o versículo, capítulo 11, no versículo 33, você fala assim: assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer. Se você em casa prestar atenção ao capítulo 11, você vai perceber que várias vezes aparece a palavra reunir. Nós temos na Bíblia duas ordenanças do Senhor Jesus Cristo para nós como discípulos. A primeira ordenança é o batismo. Que o batismo é o público, batismo nas águas, é o público testemunho do arrependimento dos pecados, da nossa fé em Cristo e da nossa unidade, da nossa comunhão com Cristo e com o seu corpo chamado Igreja de Jesus Cristo. A outra ordenança que nós temos é a celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, é interessante você pensar nisso, ela deve expressar a unidade. Deve expressar a comunhão que nós temos com Deus Pai, Deus Filho, Deus Jesus Cristo. Comunhão essa através do sacrifício de Jesus Cristo, da sua morte pelos pecados, da sua ressurreição dentre os mortos. Então a ceia deve expressar essa unidade, essa comunhão. Mas 1 Coríntios 11 mostra que existem fatores que atentam contra essa unidade, que atentam contra essa, por exemplo, comunhão. Fatores que produzem divisão no corpo de Jesus Cristo. Divisão essas que não têm aprovação do Senhor, que é chamado de pecado, ou são chamados de pecados, que inclusive provocam a disciplina do Senhor nas nossas vidas e no corpo de Cristo, chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, a ceia deve ser uma lembrança de um ato altruísta. Esse ato que Jesus Cristo se deu por nós. Isso é um ato altruísta. Ele se deu movido pelo seu amor sacrificial. Mas nós, muitas das vezes, podemos transformar o momento da ceia, como estava acontecendo, por exemplo, na igreja de Corinto, num memorial que, em vez de ser altruísta, revelava egoísmo. Quando você começa a perceber em 1 Coríntios 11, você vê que havia não atitudes de altruísmo, mas atitudes de egoísmo. E a ceia nos traz que nós devemos transformar atitudes egoístas em atitudes altruístas à semelhança do Senhor Jesus Cristo. O Rafael já falou aqui no início e agradeceu, inclusive, todo o apoio que a igreja, através da diaconia, da equipe pastoral, através de uns dos outros, tem dado na vida uns dos outros, seja o apoio no atendimento pastoral, seja o apoio no atendimento social. Eu gostaria de te dar mais uma oportunidade. Eu fui esses dias contatado por um amigo chamado Carlos Henrique Ferreira, que é nosso irmão na fé em Jesus Cristo. O Carlos Henrique tomou a iniciativa, através de um grupo de pessoas, de promover o preparo de quentinhas, ou seja, de refeições, de marmitas, para estar ajudando pessoas necessitadas. E eles estão produzindo algumas dezenas, para não dizer centenas de marmitas por dia. E ele então me contatou para saber como é que eu poderia ajudá-lo. Então quero deixar aqui esse apelo, se você quiser se envolver também com essa iniciativa de oferecer refeições prontas, marmitas, para pessoas necessitadas, nos contate como igreja, para que nós possamos te orientar como você pode ajudar a fornecer os insumos, os elementos necessários para o preparo dessas refeições diárias que tem atendido pessoas da comunidade de Ribeirão Preto. Sempre lembrando que esses dias eu estava aqui à frente da sede, passou um senhor que estava catando materiais para reciclagem. E eu comecei a conversar com aquele homem. E ele virou para mim e falou que eu estou catando materiais de reciclagem. Não tem como ficar em casa. O fique em casa é bom, é necessário. Mas o ficar em casa, principalmente para as pessoas mais pobres, mais carentes, tem sido um sacrifício, uma dificuldade.
que tem provocado, inclusive, em muitas casas, a ausência dos insumos mais básicos para a sua provisão. Nós, como igreja, temos a preocupação, conforme diz a Bíblia, primeiramente com os da fé. Mas a palavra de Deus também nos alerta que nós devemos ter a preocupação com todos, independentemente da fé em Jesus Cristo. E no momento de pandemia, de isolamento social, de crise que nós vivemos, geralmente as pessoas mais pobres é que sofrem em todas as situações. Seja na questão da falta do sustento, seja na questão do atendimento social, do atendimento médico, etc. E que nós possamos, como irmãos em Jesus Cristo, e como igreja do Senhor Jesus Cristo, lembrarmos da nossa responsabilidade uns com os outros. Na família, na carne e sangue. Na família, na fé em Jesus Cristo. Mas também a nossa responsabilidade com aquelas pessoas que não fazem parte da nossa família na fé, ainda. Não fazem parte da nossa família na carne, mas fazem parte da comunidade, do povo no qual nós habitamos. E com o qual, como indivíduos, como famílias e como igreja, nós também temos a nossa responsabilidade. A ceia é um memorial de um ato altruísta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que o Washington nos entregue aqui o pão e o cálice. E enquanto isso, você em sua casa também pegue o seu cálice e pegue o pão. O pão traz à nossa mente a encarnação de Jesus Cristo. O seu sacrifício por nós na cruz. O corpo de Cristo dado por nós. O sangue traz à nossa mente o seu sangue derramado por nós na cruz. A sua vida dada por nós. Traz à nossa mente aquilo que está escrito já no Antigo Testamento, nos sacrifícios e no Novo Testamento, de que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E o sangue é o sangue da nova aliança. Aliança que nós temos com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, através da morte de Cristo pelos pecados e a nossa ressurreição dentre os mortos. A ceia é um momento de exame. Por isso que a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. É o momento de nós pararmos e refletirmos se as nossas atitudes, os nossos pensamentos têm sido aprovados por Deus ou não. Ao mesmo tempo examinarmos o corpo. E o corpo aqui não é o nosso corpo físico, o corpo aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como tem sido e qual tem sido o nosso relacionamento, antes mesmo desse contexto da pandemia. Como é que tem sido o nosso relacionamento? Como é que tem sido a nossa visão? Como é que tem sido a nossa interação com o corpo de Cristo, chamado Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós queremos, ó Deus e Pai, neste momento que vamos participar da ceia do Senhor, não reunidos como igreja presencialmente, por causa desse contexto do isolamento social, mas reunidos uns com os outros, espalhados em lares, em lugares diferentes, unidos no mesmo corpo, no mesmo sangue de Jesus Cristo, debaixo da aliança em Cristo Jesus. Queremos de uma forma toda especial te agradecermos pelo perdão, pela purificação dos nossos pecados, pela inserção que o Senhor faz como membros do teu corpo, pela comunhão que nós podemos ter uns com os outros, mas ao mesmo tempo pela responsabilidade e o privilégio de, através da ceia, nós proclamarmos a encarnação de Cristo, a morte de Cristo pelos nossos pecados. E também a cada dia nós proclamarmos a esperança e a certeza da segunda vinda de Jesus Cristo.
com isso, ó Pai, em nossa mente, que nós possamos a cada dia vivermos de uma forma aprovada pelo Senhor. Termos um amor altruísta à semelhança do amor de Jesus Cristo. E sermos promotores da comunhão, da paz, uns com os outros. E testemunharmos ao mundo que não conhece o Senhor Jesus Cristo desse amor. Que é o amor que transforma vidas, é o amor que faz com que a cada dia nós possamos ser verdadeiramente identificados, como diz a Tua palavra, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, sabemos que em Cristo temos a fé, temos a confiança e temos a segurança. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo fala que eu recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, comeu, partiu e comeu do pão. E depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo que nós devemos beber deste cálice e anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Em obediência à ordenança de Jesus, em memória à morte de Cristo pelos pecados, na certeza da sua segunda vinda e da comunhão eterna com o Senhor e da realidade de sermos igreja, corpo de Cristo neste mundo, para proclamarmos esta fé, comamos do pão e bebamos do cálice. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, nessa próxima canção, aí você na sua casa, junte aí com seus parentes, filhos com pais, aí irmãos, se estiverem juntos. Ore um pelos outros, cante com a gente, tenha um tempo de oração aí na sua casa. Nós ainda teremos os avisos, nós vamos cantar a primeira parte dessa música. Esteja orando aí vocês em casa, tira um tempo aí para que vocês possam orar juntos enquanto nós cantamos. Recebo o pão de Deus, batido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou. O sangue lembrarei que derramou em dor, um novo fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Em fé, em fé vou prosseguir, com humildade andar, a Cristo vou seguir, como Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Aleluia, aleluia, me lembrarei da aliança.
Se eu me perder no caminho, se sua graça eu negar, me lembre tudo pago está. Aleluia. Que eu sempre me lembre. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e tem feito por nós. Mesmo em tempos difíceis, Ele tem nos sustentado. Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tu és tão, tão bom pra mim, Deus. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tão alto como o céu está e tão profundo como o mar, assim é o teu amor por mim. Até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, me lembre que há mais por vir. Aleluia. Aleluia, aleluia, que eu sempre me lembre. Bom dia, irmãos que estão nos vendo aí, online, de casa, dos seus celulares. Nós temos avisos. Alguns avisos de sempre, alguns novos avisos. O primeiro aviso, você vê aqui, nós continuamos com os nossos desafios financeiros. Nós precisamos que cada um que ainda está trabalhando, que tem o seu sustento normal, continue contribuindo com a obra do Senhor, para que a gente continue fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. E se você está passando por algum motivo, é sempre bom nós dizermos, por alguma situação, por algum motivo teve o seu sustento interrompido, está precisando de ajuda, por favor nos comunique, diaconia, equipe pastoral, seu líder de grupo pequeno, para que nós possamos cuidar de você também. E se você tem se sentido só, se você tem se sentido preocupado, ansioso, nos procure também, para que nós possamos orar com você e te servir de alguma forma. Não se sinta desconectado. Afastado sim, é a realidade, mas não desconectado do corpo de Cristo. Busque vínculos e procure irmãos que também estão precisando desse vínculo. Seja você ativo nessa maneira de demonstrar o seu amor pela Igreja de Jesus também.
infinidade de coisas aqui que vocês não veem, mas nós estamos buscando fazer o melhor para servir